vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho da importância da nutrição na gestação, em especial do diabetes gestacional. Aqui eu fiz uma apresentaçãozinha. Meu nome é Luana e sou membro da comunidade Mãe Nutrida. Fiz diversos cursos em atendimento ao público materno-infantil, como formação em atendimento nutricional à gestante, capacitação em obesidade e pediatria, atualização em nutrição gestacional da gestação ao nascimento e atualização em nutrição materno-infantil. No momento, estou me dedicando ao atendimento de mulheres na fertilidade, gestação pós-parto e também introdução alimentar. E o que nós vamos falar hoje? Vamos falar da importância da nutrição na gestação e sobre o diabetes gestacional. O que é, como diagnosticar, como efetuar o controle, sintomas, fatores de risco, consequências para a mãe, consequências para o feto e como tratar. E eu trouxe também para vocês um caso clínico que eu atendi. E no final a gente faz uma conclusão de tudo que a gente viu. Então vamos lá. Qual a importância da nutrição materno-infantil na gestação? Os estudos já comprovaram que existe relação entre o estado nutricional materno na gravidez e o resultado da gestação. A inadequação do estado nutricional materno durante a gestação tem grande impacto nas condições do concepto ao nascer. Os conceptos em boas condições de nutrição na vida intrauterina têm uma maior chance de iniciar suas vidas em melhores condições de saúde física e mental. Ou seja, tudo que acontece durante a vida intrauterina gera impactos tanto no bebê quanto no seu desenvolvimento, né? Na vida adulta, na fase da adolescência, quando é criança. Então, a gente precisa ter muito cuidado durante essa gestação. O prognóstico de uma gestação é influenciado pelo estado nutricional materno antes da concepção, que é a programação metabólica, e durante a gestação. Ou seja, né, eu fiz aqui um comentáriozinho que ainda vai mais além. Não somente durante a gestação, mas também na fase da concepção, que é aquela fase pré-gestacional, principalmente os 3 meses antes de você gerar o seu bebê. Claro que o ideal seria você se preparar pelo menos 1 ano, mas a gente sabe que é muito mais difícil. Mas se você conseguir fazer essa programação metabólica pelo menos 3 meses antes da gestação, você já gera um impacto muito positivo no seu bebê. Assim, uma situação de obesidade materna, um RN com baixo peso ou grande para a idade gestacional, um feto com restrição de crescimento intrauterino, estariam programados para desenvolverem precocemente obesidade e doenças cardiometabólicas, né? Que foi o que eu falei para vocês. Tudo que acontece durante a gestação gera impactos no futuro. É nesse contexto, então, que podemos dizer que o desenvolvimento do diabetes gestacional pode acarretar diversas consequências, tanto para a mãe como para o feto e também futuramente para essa criança, né? Como veremos a seguir. Então, vamos lá. O que é diabetes gestacional? Diabetes gestacional é uma condição metabólica exclusiva da gestação e que se deve ao aumento da resistência insulínica causada pelos hormônios gestacionais, como lactogênio placentário, cortisol e prolactina. Essa resistência pode gerar uma hiperglicemia, aumento de açúcar no sangue. Ou seja, o diabetes gestacional ela é uma condição exclusiva da gestação, só acontece durante a gestação. Mas por que ela acontece? Primeiro, por conta dos hormônios da gestação, eles por si só já alteram todo o metabolismo da mãe, né, que vai gerar essa resistência insulínica, e também por conta, claro, de hábitos alimentares, né? Então, a gente junta os hormônios, junta os hábitos alimentares, tem um pouquinho também de hereditariedade, né? Que às vezes a pessoa está mais propícia a esse desenvolvimento. Então, é um conjunto de fatores que vão fazer essa mãe desenvolver esse diabetes gestacional. As alterações no metabolismo materno, como o aumento da glicemia, impactam diretamente nas necessidades do feto e por isso precisam ser diagnosticadas o quanto antes para evitar os riscos para a mãe e para o bebê. E como a gente vai diagnosticar o diabetes gestacional?
Esse diagnóstico, ele era um assunto muito controvertido, que gerava certa divergência entre os profissionais de saúde. Mas em 2022 foi emitida uma nova diretriz para a classificação e critérios de diagnóstico de hiperglicemia na gestação. Então, segundo essa nova direção, nós temos duas formas de diagnosticar. Se a glicemia de jejum, em qualquer momento da gestação, ela der maior ou igual a 92, você já vai ter o diagnóstico de diabetes, mesmo que seja no primeiro exame. Aí descobri que estou grávida, vou fazer o exame de sangue, deu 94. Você já está com diabetes gestacional, tá? E o outro critério, se no teste de tolerância oral à glicose, né, que ele deve ser realizado entre 24 e 28 semanas, você tiver um desses três parâmetros, também você vai estar com diabetes gestacional. E quais são esses parâmetros? Glicemia de jejum maior ou igual a 92, glicemia após 1 hora, né, que você bebe aquele líquido doce, maior ou igual a 180, e glicemia após 2 horas, maior ou igual a 153. Então, são esses dois momentos que você pode diagnosticar. E o que acontece? Muitas vezes, o profissional, ele já tem, né, já dá o diagnóstico para a gestante de diabetes, ela já fez o exame, já deu acima de 92, mas mesmo assim ele pede o teste oral de tolerância à glicose. Eu entendo que não é necessário, porque se você já tem o diagnóstico, você não precisa ter outro diagnóstico, né? Ah, mas aí eu quero pedir o teste para poder ver se melhorou, né? Se desapareceu, entre aspas, né? O diabetes, porque realmente não desaparece. Você está diabética e você fica diabética até o final da gestação. Você pode pedir? Até pode, mas assim, não precisa. Você consegue fazer esse controle, se melhorou, no exame normal, né? A gente vai vendo a glicemia de jejum e não precisa dessa carga glicêmica enorme que a gestante e o bebê são expostos durante esse teste. Então, ainda tem uma outra situação. Qual é? Se a glicemia de jejum, em algum momento, deu maior ou igual a 126, tanto, né, nos exames de sangue normais que a gente faz durante a gestação, ou mesmo nesse teste de tolerância à glicose, ele deu maior ou igual a 126 e após 2 horas maior ou igual a 220, o que acontece? A gestante, ela é diabética, né? Diabetes gestacional também, mas você considera que ela já tinha diabetes antes da gestação, mas só descobriu agora. Por quê? Porque muitas vezes a diabetes, ela é uma doença silenciosa. Ela pode dar alguns sinais, como pode não dar sinal nenhum. Então, muitas vezes, a gestante já era diabética e só descobriu na gestação. E aí a gente tem esses critérios, né, de maior ou igual a 126 nos exames normais, ou maior ou igual a 126 na glicemia de jejum, e após 2 horas, maior ou igual a 220. E como que a gente vai efetuar esse controle, né? Vamos supor que a gestante foi lá, foi diagnosticada com diabetes. O que ela vai fazer? Como que ela vai verificar se a glicemia dela está alta, se está baixa, se ela está tendo um pico de glicose? Então, nós vamos acompanhar diariamente e a gente vai ter algumas metas, né, da glicemia. E quais seriam essas metas? Glicemia de jejum, maior ou igual a 95, 1 hora após as refeições, maior ou igual a 140, e 2 horas após as refeições, maior ou igual a 120. E considera-se controlado o diabetes gestacional se a glicemia diária estiver dentro da normalidade, em torno de 70%, através desse mapa, né, glicêmico, com essas glicemias que eu acabei de falar, e se o ultrassom do bebê também estiver adequado, porque em muitos momentos a glicemia está controlada, mas o bebê, de repente, está com percentil 92, está bem acima, né, do esperado. Então, isso também pode mostrar que o quadro não está totalmente controlado. E quais são os sintomas? Né? Os sintomas mais comuns são cansaço excessivo, ganho excessivo de peso na gestante e no bebê, como eu falei, né? Aumento do apetite e vontade de comer doces,
vontade de urinar maior, né, mais frequente, boca seca, visão turva, muita sede e náuseas. E como eu falei também, não necessariamente você precisa ter esses sintomas, porque muitas vezes a diabetes é silenciosa. Então, é importante dizer que grande parte dos casos são assintomáticos, sendo necessário realizar os exames de diagnóstico para identificar e confirmar a condição. E também nós temos alguns fatores de risco que predispõem ao diabetes gestacional. E quais seriam eles? Sobrepeso e obesidade antes da gestação, excesso de peso durante a gestação, uma gestação múltipla, síndrome dos ovários policísticos, quando a gestante já tem a SOP, ela já tem uma resistência insulínica, então, muito provavelmente, ela vai desenvolver diabetes gestacional durante a gestação, se ela não tiver esse controle desde o início. Idade avançada de 35 anos ou mais já é um fator de risco. Hipertensão arterial sistêmica também. Mulheres que fizeram FIV e acidentes obstétricos, como perdas gestacionais prévias, histórico de diabetes gestacional prévio também, e se você já teve um recém-nascido anterior com peso maior ou igual a 4 quilos. Então, tudo isso você contribui também para que a gestante, né, vai desenvolver esse diabetes durante a gestação. E quais seriam essas consequências para a mãe, né, dessa hiperglicemia? Ela pode ter mais chances de ter infecção urinária, aumento do risco de desenvolver diabetes no futuro, ou seja, o diabetes gestacional ele acontece durante a gestação. Mas, depois da gestação, essa mãe vai precisar ficar com um controle muito maior dessa glicemia, porque pode ser que ela venha desenvolver o diabetes no futuro. Ela fica mais propensa a esse risco. Ela pode ter pré-eclâmpsia, maior hemorragia no pós-parto, o parto pode ser prematuro, uma possibilidade de parto cesárea também que não estava programado, ou então uma laceração do períneo em parto normal, maiores chances de aborto e maiores chances também de morte perinatal. E com relação ao feto, né? Quais seriam essas consequências do excesso de glicose da mãe que atravessa a placenta e chega no bebê? Seria parto traumático, uma morte perinatal também, pode ser tanto da mãe quanto do bebê, um crescimento excessivo do feto, hipoglicemia neonatal, né? O bebê pode nascer e ter uma hipoglicemia logo após o nascimento, distúrbios respiratórios, crescimento desproporcional de alguns órgãos e aumento do risco de obesidade, síndrome metabólica e diabetes do tipo 2 no futuro. E foi o que eu falei, né? Tudo que acontece durante a gestação vai gerar um impacto no futuro dessa criança, desse bebê e desse adulto. E como que a gente vai tratar esse diabetes gestacional, né? Diagnosticado, a gente faz o controle, e como que é o tratamento? Esse tratamento, sem falar, né, no medicamento, que seria a insulina, nós temos 3 pilares fundamentais, especialmente 2, né? Um terceiro pode ser que seja necessário ou não. Primeiramente, alimentação saudável, ou seja, uma alimentação rica em legumes, verduras e frutas, priorizando o consumo de proteínas e limitando o consumo de carboidratos. Ah, mas tem alguma coisa que eu não possa comer? Isso é um pouco controvertido. Existem alguns profissionais que realmente têm uma lista de alimentos proibidos, mas eu não gosto de trabalhar assim, tá? Eu libero basicamente tudo, claro que, né, saudável, tudo que seja saudável, quando a gente fala de legumes, verduras, frutas, proteínas, carboidratos bons, e a gente vai controlando tanto a quantidade, né, como a verificação da glicemia. Então, a gente vai fazendo esse controle através da glicose. Ou seja, se você comeu determinado alimento e deu uma alteração, aí a gente pensa em, de repente, restringir ou diminuir a quantidade, mas se não houver nenhum problema, a gente pode continuar a consumir aquele determinado alimento. Eu falo isso por quê? Porque
cada pessoa reage de uma forma, né, a determinado alimento. Tem gente que o pão altera muito a glicose, tem gente que o leite altera a glicose. Então, assim, isso não existe uma regra. Ah, você não pode comer beterraba porque com certeza vai alterar a sua glicose. Isso não existe, tá? Então, assim, eu já deixo bem claro que a gente precisa fazer esse controle para verificar o que está alterando e o que não está alterando. Não tem como eu dizer, ah, com certeza esse alimento vai alterar em você, porque isso é individual. E o segundo pilar, que é a atividade física, o exercício, especialmente de força, que seria a musculação, né? Auxilia no transporte do açúcar para dentro da célula sem precisar da insulina. Então, o exercício físico, ele é um excelente aliado de diabetes estacional, tá? Esses dois pilares são essenciais, não tem como a gente ficar sem eles. Ponto, tá? E o terceiro pilar, que é adicional, você pode utilizar dele ou não, mas eu gosto bastante de utilizar, que é a suplementação de vitaminas e minerais necessários para auxiliar no controle glicêmico, tá? Porque a gente coloca algumas vitaminas, alguns minerais, que você consegue controlar essa glicemia sem precisar da insulina, e, consequentemente, você ajuda no desenvolvimento, no crescimento do bebê, você evita alguns desfechos ruins na gestação. Então, auxilia bastante esse nosso quadro. Então, eu gosto bastante de usar suplementação, mas isso fica a critério do profissional. Por fim, caso o controle da glicose não seja possível com a adoção desses pilares, deve-se iniciar a utilização, então, da insulina, conforme a orientação médica. E então eu trouxe para vocês um caso clínico que foi uma paciente minha, tá? Que eu tive um resultado muito bom com ela. Então, eu quero mostrar para vocês como que eu faço, o que que eu uso, vou mostrar a alimentação, vou mostrar a suplementação, tudo direitinho. E qual foi o resultado, né? Ela chegou para mim com uma glicemia de jejum de 100, ou seja, né? Ela já estava diabética. Foi até antes do teste de tolerância à glicose, eu não me lembro se ela chegou a fazer no momento. Mas, enfim, ela já estava com diabetes estacional. E o que, que eu faço? Sempre antes da consulta, eu envio um questionário pré-consulta para o paciente, para ele preencher algumas informações, com o que eu preciso, né, para poder entender o que está acontecendo. E durante a consulta, a gente vai desenvolvendo melhor todas essas questões. E eu separei duas perguntas que dá bem para vocês entenderem o que estava acontecendo. Então, vamos lá. Aí eu pergunto, já teve gestações anteriores? Tiveram intercorrências como diabetes, pré-eclâmpsia, enjoo, infecções, dores, sono, intestino, tomada de medicamentos ou estado emocional? Ela me respondeu. Na minha primeira gestação, a minha primeira gestação foi em janeiro de 2022. Logo no início da gestação, com 6 semanas, eu perdi o bebê. Agora eu estou gestante novamente e no exame deu diabetes estacional e pressão alta. Tá vendo como a gente tem essas duas condições muito juntas, né? Geralmente uma vem junto com a outra. Tudo isso de janeiro para cá, com as gestações. Né? Eu atendi ela em 2022, então ela teve uma gestação em janeiro, perdeu o bebê e depois engravidou novamente. Pode ter sido diabetes estacional essa perda? Pode. A gente não sabe o que aconteceu, né? Enfim, eu acho que ela não fez uma investigação e tal. E pode ter sido. Então, assim, por isso que a gente sempre tem que fazer aquela programação metabólica que eu falei para vocês lá no início. É sempre importante. É difícil, tá? Eu como nutricionista materno-infantil, eu vejo poucas pacientes se programando para engravidar. A gente programa tudo, né? A gente programa férias, a gente programa viagem, a gente programa tudo na nossa vida, menos ter um bebê, que é a coisa mais importante que acontece durante a nossa vida. É até uma ironia, mas isso é uma cultura, né? Enfim, antigamente a gente não tinha esse negócio de programar o bebê, a gente só tinha um bebê e estava tudo certo. Então, é uma cultura que a gente precisa ir alimentando devagarinho, nós como profissionais, e falando sobre essa importância, o que pode acontecer se você não programar a gestação, enfim, né? Então, vamos lá. Ui, desculpa, eu voltei aqui sem querer. Mas a segunda pergunta. Me conte resumidamente como se dá a sua rotina diária de alimentação.
né? Fazer mais ou menos um recordatório de 24 horas. Que horas você levanta, quais refeições faz no dia, aonde, em casa, na rua, em quais horários, bebe alguma coisa junto com as refeições, consome sobremesas, tem o hábito de consumir algo antes de se deitar. Então, vamos lá. Aí ela botou, eu acordo às 6h40, tomo café preto e pão ou bolo. No almoço, às 11h30. Sempre como arroz, feijão, um tipo de carne ou frango, e às vezes um purê ou salada de alface, tomate e ou batata doce. Até aí tá ok, né? À tarde, no trabalho às 15, aí como um biscoito com suco ou água e às vezes levo um sanduíche. Chego em casa por volta das 18 e como um pão com suco ou leite. Ou seja, carboidrato 6h40, carboidrato 11h30, carboidrato 15 horas, carboidrato 18 horas. E carboidratos ruins, né? Pão, biscoito, enfim. Então, isso por aí você já entende o que está acontecendo com a paciente. À noite eu janto como uma tapioca com queijo e suco, né? Então, assim, muito carboidrato, suco também, né? A gente sabe que quando a gente faz o suco, a gente tira toda a fibra da fruta, então ali a gente só tem a frutose, que é o açúcar da fruta. Então, eu sempre gosto de explicar isso para o paciente. Quando você toma um suco, você está tomando açúcar da fruta. Então, eu nem gosto de suco para ninguém. Não é porque o paciente está com diabetes que ele não pode tomar suco e o outro paciente que não tem diabetes pode tomar. Não. Eu entendo que, assim, suco é exceção. Você pode tomar no final de semana, uma vez ou outra, mas diariamente não tem condição. E aqui você percebe que ela toma o suco umas 3 vezes ao dia, pelo menos, né? No lanche da tarde, depois quando chega em casa e à noite no jantar. Então, assim, é muita carga glicêmica nessa refeição, nessas alimentações aí durante o dia. E isso tudo a gente precisa controlar, né? Então, eu trouxe aqui para vocês até mais ou menos o que eu fiz com ela, para a gente poder melhorar essa glicemia. Vocês vão ver que, na verdade, eu não costumo cortar nada, tá? Foi o que eu falei lá anteriormente. A gente vai controlando a quantidade, coloca uma suplementação e vê como que o paciente vai reagir. A partir daí, a gente começa a identificar alguns alimentos que podem alterar, e aí a gente faz as restrições ou as limitações, né? Então, no café da manhã, eu sempre mando, assim, uma sugestão de cardápio e uma lista de substituição, né? Para o paciente saber o que ele pode comer ao invés do ovo, o que ele pode comer ao invés do mamão, e ele faz do jeito que ele quiser, né? Não gosto de mandar nada fixo, até para poder ter mais opções de variar. Então, no café, né? Eu botei um pouquinho de café, que eu não gosto muito também do café na gestação, mas enfim, eu sei que tem pacientes que não fica sem o cafezinho, então eu deixo pelo menos uma vez ao dia, meia xícara ou uma xícara, aí vai depender. Aí eu botei 2 fatias de pão, né? 2 ovos, meio mamão e uma semente de chia. Eu sempre gosto de colocar alguma coisinha junto com a fruta, né? Para reduzir essa carga glicêmica. Aí no almoço, o arroz, feijão, frango e a salada, né? Tudo com as quantidades certinhas, direitinho, e um pouquinho de azeite nessa salada. Aí eu botei 2 lanches para ela, né? Eu sempre costumo seguir mais ou menos o que o paciente faz, não gosto de mudar radicalmente. Ah, você vai sair de, sei lá, 5 refeições para 3 refeições, enfim. É uma coisa que foge, de repente, da realidade da pessoa. Então, eu gosto sempre de seguir basicamente o que ela já faz e adaptar do jeito que a gente precisa, né? Então, eu botei o primeiro lanche. Aí, eu botei uma frutinha com iogurte e um bolinho, aqueles bolinhos de caneca de aveia, alguma coisa nesse sentido. E no outro lanche, uma banana, né, com um farelinho de aveia e uma castanha. No jantar, aí pode ser um carboidrato, né? Podia até ser o arroz, tá? Mas é porque eu botei aí para ela ter uma opção de uma outra coisa diferente. Carboidrato, uma oleaginosas, né? Que eu botei grão de bico, a proteína e a salada normal, né? Beterraba, selga, couve e um pouquinho de azeite. Então foi basicamente isso, nada diferente do que a gente já faz, né? Durante o nosso dia, mas
tirei o suco, né? Tirei aquele pão que era de tarde, pão depois quando chegava em casa, aquela tapioca na janta. Então a gente faz essas adaptações, coloca comida de verdade, né? Como falam, e no final tudo dá certo. E eu trouxe um exemplo aqui de suplementação para vocês que eu fiz para ela, com Mionostol, coenzima Q10, ácido folipoico e cromo. Gosto bastante desses nutrientes, tá? Para controle da glicose. Tem também o magnésio, a vitamina C. Tudo isso ajuda, tá? Todos esses nutrientes são muito bons para o controle da glicemia. E eu fiz por 30 dias, para a gente ver como que ia ficar. Eu trouxe para vocês aqui o resultado, quando ela chegou para mim, ela estava com a glicemia de jejum de 100. Tá vendo? Ela chegou um pouco depois, aqui foi, ela fez esse exame em abril, e ela chegou para mim em junho, se eu não me engano. De junho para julho, que foi dia 6 do 7, segundo exame, a gente chegou a 76 de glicemia. Então, foi uma diferença bem grande em pouco espaço de tempo. E depois, né, até a médica pediu realmente para fazer o teste oral de tolerância à glicose, como eu falei para vocês, alguns médicos pedem, outros não. E, basicamente, deu normal, né? Porque a de jejum, que é até 92, deu 86. A de 1 hora, que é até 180, deu 151. E a de 2 horas, que é até 153, deu 121. Então, basicamente, ela estava super controlada com relação a essa glicose. E, para a gente concluir o nosso assunto, como eu demonstrei anteriormente, o desenvolvimento do diabetes durante a gestação pode causar inúmeros riscos, tanto para a mãe quanto para o bebê. Portanto, é preciso conscientizar as gestantes de que elas precisam se cuidar antes mesmo da gestação. Como eu falei, né? Fazer aquela programação metabólica para a gente poder ter uma gestação sem muitas intercorrências. Cuidar do corpo e da alimentação, pois assim estarão garantindo um futuro mais saudável para os seus filhos. Normalmente, o problema acaba logo após o parto, né? Como eu falei, é um diabetes que acontece apenas durante a gestação. Mas é importante que as mulheres que tiveram altas da glicemia na gravidez façam um novo teste sobre carga de glicose após o parto, para saber se realmente ela desenvolveu só o diabetes gestacional ou se aquela condição está ali instalada e ela vai precisar monitorar durante a sua vida aí, a seguir. E aqui eu botei, né, as referências bibliográficas, Sociedade Brasileira de Diabetes, algumas coisas que eu tirei, enfim, basicamente isso. Aqui eu botei para vocês minhas redes sociais, né, meu Instagram, nutriluana.costa, e lá no meu link, né, da bio, eu tenho alguns materiais. Eu não sei quem são vocês, se são nutricionistas, se são estudantes ou pacientes, mas eu tenho bastante material para nutricionista, que também serve para estudante. E eu tenho também um material de diabetes gestacional, que serve tanto para os profissionais como para os pacientes, tá? Se vocês quiserem ir lá, dar uma olhadinha, se interessar, se quiser me perguntar, pode mandar mensagem, fiquem à vontade. Então, quero agradecer, muito obrigada a todos e vamos juntos nutrir as futuras gerações.